Para o pastor Granconato. Sendo Cristo homem e Cristo Deus, pergunto se ele venceu o mundo como homem ou como Deus. Essa pergunta, se fosse feita depois do século V, quem fez torraria na fogueira. Por quê? Porque essa pergunta, ela pressupõe uma teologia espúria, herética, chamada nestorianismo. O nestorianismo faz uma divisão na pessoa do Salvador. Então, o nestoriano, ele pensa assim, deve ter nestoriano aqui. Por sorte, não vivemos na Idade Média. O nestoriano, ele pensa assim, qual parte morreu na cruz? A parte humana ou a parte divina? Se você responder, você é nestoriano. Se você disser assim, foi a parte humana que morreu na cruz, porque Deus não morre. Se você responder, você é nestoriano. Qual foi a parte que foi tentada? A parte humana ou a parte divina? Qual foi a parte que perdoou pecados? A parte humana ou a parte divina? E assim fazem essa divisão das duas naturezas, como se não houvesse unidade na pessoa do Salvador. Eu sei que é muito difícil conceber essa unidade nisso que nós chamamos de união hipostática. Há um grande mistério aí. Mas o que nós temos que aprender e os seminaristas aqui devem se familiarizar com esses termos, é a realidade da comunicação de atributos. É a communicatio idiomatum. O que significa isso? Significa que na união hipostática, os atributos das duas naturezas, eles se entrelaçaram. De modo que quem morreu na cruz, a parte humana ou a parte divina? A resposta certa é Deus, homem, morreu na cruz. Mas Deus não morre. Pela sua humanidade, o atributo da mortalidade, se podemos chamar assim, foi experimentado pela divindade também. Se Deus não tivesse morrido na cruz, o sacrifício seria finito. E nós estaríamos ainda nos nossos pecados. Então a pessoa, pegando aqui a carona do Solano, a pessoa de Cristo, a pessoa única do Deus homem morreu. Quem morreu na cruz? O Deus homem. Quem perdoou pecados? O Deus homem. A pergunta era, quem venceu o mundo? Foi Deus homem. Nós não podemos fazer essa separação das duas naturezas. O Senhor Jesus operava como uma pessoa com duas naturezas. Dividir isso é cair no nestorianismo. E aí você compromete a soteriologia bíblica, chegando a essas conclusões de que só a parte humana morreu, a divina não morreu e assim por diante. Então é um mistério. Mas tente enxergar a unidade da pessoa, guardando dessa expressão união hipostática, a realidade dessa união presente na expressão. Coisa que quase não existe nos nossos seminários é uma aula específica ou umas aulas específicas sobre communicatio idiomatum. Isso faz falta. Essa doutrina insiste no seguinte fato: o que pertence a uma das naturezas de Jesus deve ser atribuído à pessoa completa. Ou seja, quem é que teve fome? Deus ou homem? Não, ter fome é próprio da natureza humana. Mas a Escritura diz que Jesus Cristo teve fome, a pessoa divina humana. Quem é que morreu? Foi Deus ou homem? Morrer é próprio de homem, mas foi Jesus Cristo que morreu. Pega um argumento divino. Quem é que sabia que dentro de um peixe havia duas moedas? Paga para mim, paga para ti. Se o pessoal soubesse desse segredinho, hoje a dívida do Brasil seria, né? Não é próprio da natureza humana saber uma coisa desta. Mas o que pertence a uma das naturezas deve ser atribuída à pessoa toda. Então foi o Deus homem que disse: pega lá 2 denários, paga a tua dívida, e outros paga a minha dívida. Então isso é importante. Leia essa matéria sobre a compreensão de atributos. Essa pergunta nunca mais vai ser feita. Querem caçar minha palavra. E também essa tendência de dividir, ela se manifesta, é preciso cuidado, naquela questão de Salvador
e Senhor. Né? Quando muitas vezes você ouve isso, não aceitou como Salvador, precisa aceitar como Senhor. Não é a pessoa de Cristo, Ele é Salvador, Ele é Senhor, Ele é profeta, sacerdote e rei. Você não pode aceitá-lo apenas como sacerdote e não como rei, né? Ou seja, essa questão ela é indivisível na pessoa de Cristo, tanto a questão das naturezas como os ofícios de Cristo.